Fala pessoal, eu sou o Thiago Moreno e está começando mais uma edição do semanamotor1.com Brasil. E para essa semana eu vou destacar principalmente a renovação do Hyundai Tucson que foi apresentada lá fora. Aqui a gente está olhando para uma nova geração do Hyundai Tucson, mudando quase tudo no visual e levando ainda mais longe aquela aposta da marca em linhas retas, superfícies planas e soluções pouco convencionais. Por enquanto, foi revelado apenas o visual do carro por dentro e por fora, enquanto as versões e os preços vão ficar para um segundo momento. As vendas vão começar em breve na Coreia do Sul, porém para outros mercados o SUV só vai chegar ao longo de 2027. Nessa nova geração, o Tucson ficou bem mais quadrado, com capô alto e linhas horizontais. A dianteira é quase vertical, seguindo uma direção parecida com aquela apresentada no i20, que também é similar ao do Kona. Na dianteira, uma faixa de LED atravessa boa parte da carroceria e desce pelas extremidades, formando aquela assinatura que remete à letra H. Talvez a lateral seja o ponto que mais mudou. Agora as caixas de rodas são bem grandes e praticamente quadradas. Os paralamas recebem vincos bastante marcados e a linha de cintura é quase reta. A coluna C também chama atenção pela grande peça metálica. Na traseira, o Hyundai Tucson repetiu a lógica da dianteira, inserindo uma faixa luminosa que atravessa toda a tampa e encontra elementos verticais nas extremidades. E se você olhar para a traseira e não viu um limpador, fica tranquilo, ele está escondido embaixo da aerofólio. E não foi só na aparência que o Hyundai Tucson cresceu, ele também está maior de fato. São 60 mm a mais de comprimento, chegando a 4,70 m, enquanto entre eixos passou a 2,78 m. Na largura ele tem 1,90 m e tem 1,68 m de altura. A Hyundai também destacou que esse novo Tucson tem mais abertura nas portas traseiras, então facilitando o acesso e até mesmo para colocar uma cadeirinha de criança. Por dentro, o Tucson também é totalmente novo, seguindo uma direção bem menos exagerada que a carroceria. O painel é bastante horizontal e recebe o novo sistema multimídia Playos e uma enorme tela central. Ela é ladeada pelo painel de instrumentos, que é bem fino e instalado no alto do painel, diretamente na linha de visão do motorista. Mesmo tendo esse telão de multimídia, o Hyundai Tucson ainda tem botões físicos para ajudar aí na usabilidade. Outra jogada que está ficando comum nos carros novos é colocar o seletor de marcha, tirando do console central e colocando na coluna de direção. E o Tucson faz a mesma coisa. E aqui vale lembrar que o Hyundai Tucson chegou a ser vendido no Brasil, inclusive você tinha 3 gerações vendidas ao mesmo tempo. Tinha o Tucson original, a segunda geração, que era o iX35, e o novo Tucson. Essa história, porém, acabou no Brasil em 2024, quando a Hyundai e a Caoa encerraram o acordo que mantinha parte da produção e comercialização de modelos da marca sul-coreana nas mãos do grupo brasileiro. Seguindo o tema Se Eu Andei, tá aqui no Semana Motor 1, a gente vai falar agora do lançamento da nova Kia Tasman. E não tem muito como ajudar. O visual da Kia Tasman é bastante polêmico, basicamente porque ele é bem diferente de qualquer outra picape média. A grade dianteira é bastante pronunciada e os faróis estão bem para as extremidades, deixando uma cara diferente. No entanto, como uma picape foi pensada para o mercado australiano e sudeste asiático, onde as pessoas usam picape para trabalhar de fato, ela tem os para-choques pretos, assim como os paralamas, que é o pedaço que mais rala. Mas é engraçado porque a caçamba não tem proteção nenhuma nesse momento. Isso porque a Kia está trazendo a Tasman agora na versão GL, que é a de entrada, porém o preço veio bem mais baixo do que a gente imaginava. Se a gente estava acostumado com o Kia Carnival por mais de R$600 mil, a Tasman de entrada custa R$ 249.990. Nessa faixa de preço, a Tasman concorre com as versões topo de linha da GWM Power P30 e também da Fiat Titano, sendo mais barata que algumas configurações da Ranger, da Hilux e da Triton. Por mais que o visual por fora seja diferente, aqui a Tasman é uma picape média bem tradicional. Embaixo do capô ela tem um motor 2.2 turbo diesel de 210 cavalos e 45 kg de torque. O câmbio é automático convencional com 8 marchas e tem tração 4x4 com reduzida e um modo automático. Pelo Inmetro, o consumo dessa picape fica em 9,5 km por litro na cidade e 10,9 km por litro na estrada. A suspensão é McPherson na frente, com eixo rígido na traseira e feixe de mola, são 4 freios a disco, e todas as versões também vêm com 6 airbags de série. Nas medidas, aqui a Tasman tem 5,41 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,87 m de altura e 3,27 m de entre-eixos. Já o vão livre é de 231 mm, é bastante. A caçamba pode levar até 1.173 litros, sendo maior que da Ranger e da Hilux, e a capacidade de carga é de 1.007 kg. Por dentro, aqui a Tasman é bem mais convencional do que o exterior. O painel tem elementos retangulares, o acabamento tem algumas peças de alumínio, plástico e couro, só o volante aí que é meio quadrado para dar uma quebrada. Ela também tem aquele grande conjunto de telas, incluindo o painel de instrumentos e a multimídia, porém no meio fica uma telinha dedicada só para o ar-condicionado, que você ainda pode comandar por botões físicos. Entre outros itens de série, a picape também tem farol de LED em todas as configurações e rodas de liga leve de 17 polegadas. Porém, o pacote ADAS, que reúne os sistemas de auxílio à condução,
vai vir só futuramente numa versão mais completa. E só compartilhando um pouco do que eu vivi andando nessa picape, deu para perceber bem que a Kia acertou a suspensão do carro. Isso porque a gente andou em estrada de terra e mesmo assim ela não pulava, não quicava, nem parecia uma picape andando na terra. Uma das questões de você ter uma empresa tão grande quanto a Stellantis é que várias marcas oferecem produtos na mesma faixa de preço. E foi o que aconteceu quando a Jeep lançou o Avenger, que estava ali numa faixa muito similar ao do Fiat Pulse. E agora a própria Fiat respondeu, reorganizando as versões do Pulse. E isso está acontecendo com a chegada da linha 2027 desse SUV de entrada da Fiat. Saíram de cena duas versões e chegou uma série especial, reanimando aquele nome Black Motion que teve no Bravo e também no Punto. A baixa mais importante é da versão Impetus T200 Hybrid. Era uma configuração que custava R$ 146.990 e era uma das mais completas. No entanto, já estava bem no preço do Jeep Avenger. Então seguem as versões 1.3 aspiradas e já vai para a Audace T200 híbrida e depois só para a Abarth mais completa e esportiva. Outra versão que saiu de linha foi a 1.0 T200 CVT, aquela versão sem nome que era mais acessível. Ela custava R$ 119.990 e também batia de frente com a versão de entrada do Jeep Avenger. E é aí que vai entrar a série especial Black Motion. Ela vai trazer um visual exclusivo, porém equipada com motor 1.3 aspirado e câmbio CVT da versão Drive. Na Black Motion, o Pulse vai receber teto e retrovisores em preto brilhante, rodas de 16 polegadas, logotipos pretos, acabamento mais escuro, central multimídia de 10 polegadas que não tem na versão Drive, câmera de ré, sensor de estacionamento e sistema de partida sem chave. Assim como tem acontecido em vários produtos da Stellantis, o motor 1.0 T200 está mais fraco. A potência caiu aí de 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina para 116 cavalos independente do combustível. Isso porque as montadoras estão aproveitando um IPI um pouco mais barato para carros até essa potência. Agora o Pulse Audace vai ser o único com motor 1.0 turbo híbrido. Nessa configuração para a linha 2027, o carro passa a contar com frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança involuntária de faixa, além de câmera de ré e sensores de estacionamento traseiros. No entanto, o carregador sem fio vira opcional, aparecendo no pacote Style, acompanhado aí por teto preto e rodas de giga leve de 17 polegadas. A chave presencial e a multimídia maior continuam de série. Além dessas mudanças nas versões, o preço, claro, também subiu. E foi R$ 1.000 de aumento para todas elas. Então a Drive 1.3 manual custa agora R$ 104.990, a Drive automática R$ 116.990, a nova série especial Black Motion com motor 1.3 também vai por R$ 120.480, indo para a Audace com motor turbo custa R$ 137.990, e por último já pula para o Pulse Abarth T270, que é a única versão com motor 1.3 turbo, por R$ 163.490. Continuando aí com as questões de várias marcas dentro da Stellantis, a Citroën foi mais uma que apresentou linha 2027. Porém foi de 3 carros ao mesmo tempo, então eu vou falar rapidinho aqui o que aconteceu, que não foi muita mudança. Para o Citroën Basalt, a principal alteração foi a chegada da versão Dark Edition para o motor 1.0 aspirado. Antes você só podia comprar essa versão Dark Edition com motor 1.0 turbo. Indo para versões e preços, o SUV Coupé da Citroën parte na versão Basalt Fuel manual de R$ 95.990, passando pela nova versão Dark Edition manual por R$ 98.990, chegando na Fuel Turbo automática por R$ 113.990, tem também a Shine Turbo automática por R$ 119.990 e a linha acaba na Dark Edition Turbo automática por R$ 120.990. Já o C3 Hatch 2027 tem como destaque aí o preço inicial de R$ 77.990. Todas as configurações do C3 2027 com a multimídia de 10,25 polegadas estão vindo com uma nova interface gráfica. Aí, independentemente da versão, o pacote de conveniência também cresceu, com todas elas contando com porta-documentos no parasol. Indo para a versão Live Plus, ela incorpora alarme perimétrico, enquanto as versões XTR manual e U Turbo recebem sensor de estacionamento traseiro de fábrica. A versão Fuel Plus passa a contar com bancos de couro sintético como item opcional. Outra mudança foi na paleta de cores. A versão Aventureira XTR passa a contar com as cores branco polar e cinza Stingray, além de manter a opção de teto preto. E todas as configurações do C3 2027 podem contar aí com a pintura vermelho rubi sem nenhum acréscimo de preço. Também não teve novidades na mecânica e a linha do C3 2027 parte da versão Live Go manual de R$ 77.990, indo para Live Plus por R$ 87.990, passando pela Fuel Plus 1.0 manual por R$ 91.490 e chegando na XTR manual por R$ 93.990, a versão mais cara com motor de 3 cilindros aspirado. Acima dela tem apenas a versão C3U com motor turbo 200. Essa aí já sai por R$ 113.990. Por último, mas não menos importante, chegou o Citroën Aircross 2027 também.
O SUV de 7 lugares também recebeu uma nova interface gráfica para multimídia de 10,25 polegadas, e a configuração XTR Aventureira recebeu novas opções de acabamento externo e mais equipamentos. Assim como aconteceu no C3, o SUV pode contar com as novas cores cinza Steam Grey e branco polar na versão Aventureira XTR. E essa configuração também recebeu a partida sem chave, porta-revistas integrado aos bancos, e o porta-documentos passa a ser de série em todas as versões, custando R$ 124.990. Acima vem a Fuel Pack, já por R$ 128.990, seguida pela XTR Turbo por R$ 134.990, e a linha acaba na configuração XTR7 Turbo, custando R$ 134.990. Lembrando que no caso do Citroën Aircross, mesmo na linha 2027, todas as configurações têm motor turbo e câmbio automático CVT. Aí quando a gente está falando da linha Citroën, do C3, do Basalt ou do Aircross com o motor 1 turbo, vale lembrar que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Pulse em 2027. Para pagar um pouquinho menos de IPI, a potência foi reduzida de 130 cavalos para 116. O torque continua o mesmo com 20,4 kgfm. Já tem um tempinho que a BYD lançou o Atto 2 no mercado brasileiro, e tudo legal, bacana, híbrido, flex, vai ser econômico, né? A BYD apostava que sim, mas nunca tinha divulgado os dados de consumo oficial. Agora, saiu pelo Metro. Só relembrando, são duas configurações do Atto 2 no Brasil, começando pela de entrada, a GL de 149.990. Ela tem uma bateria de 7,85 kWh de capacidade e entrega 177 cavalos de potência combinada. Nessa configuração, o consumo urbano registrado pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular é de 11,7 km por litro com etanol e 15,8 km por litro com gasolina. Em trechos rodoviários, o número cai para 10,5 no etanol e 13,5 na gasolina. Já a versão GS mais completa custa R$ 169.990 e vem com uma bateria maior, de 18 kWh de capacidade, elevando a potência também para 197 cavalos combinados. Com o etanol, o consumo fica em 11,8 km por litro na cidade e 10,7 na estrada. Já com gasolina, os números são de 15,5 km por litro na cidade e 13,9 na estrada. E para o Semana Moto eu vou destacar o lançamento da Bajaj Dominar 400 2027, por dois motivos. Primeiro, que é a moto mais vendida da Bajaj do Brasil, ainda que ela seja montada e não fabricada lá em Manaus. E segundo, que vem na esteira aí tanto da Bajaj quanto da KTM, tá vindo aí num reforço, né? A Bajaj comprou a operação da KTM e está assumindo aqui no Brasil também. Mas indo para a Dominar 400 2027, as novidades são as mesmas da Dominar 250. Então a gente está falando de um novo painel TFT colorido e também acelerador eletrônico, que permite aí modular melhor o controle de tração e também permite o uso de modos de condução. E no demais ela não mudou, mesmos equipamentos de série, mesmas cores, mesmo motor, mesma ciclística, tudo igual, mas o preço está por R$ 27.490, lembrando que a Bajaj não cobra frete por fora. Esse é o preço da moto na loja. E no momento Inside EVs dessa semana eu vou destacar um flagra que aconteceu lá na China, mostrando pela primeira vez o interior do novo BYD Dolphin Mini. O que deu para ver é que o carro vai ficar bem mais alinhado com os BYD modernos. Então dá para ver um grande console central que fica em 2 níveis, abandonando aquela régua de instrumentos no painel. A alavanca de seleção de marcha vai para o volante também, liberando espaço no console. A multimídia também parece consideravelmente maior, mas a gente ainda não sabe da dimensão. E se você quiser saber mais informações dessa nova geração do BYD Dolphin Mini, vai lá no Inside EVs Brasil, que tem tudo lá. Por enquanto é só, pessoal. Até mais.